A desigualdade é realmente um problema? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este vídeo foi totalmente produzido por integrantes do canal L de Liberdade. Veja nosso canal no Odysee e aqui no YouTube. Os links estão na descrição. O Reino dos Países Baixos, popularmente chamado de Holanda, é muito conhecido como a terra da maconha. Mas você sabia que a Holanda é o país mais desigual do mundo? Antes que você discorde e comente que é a África do Sul, amigo socialista, é bom avisar que existem dois tipos de desigualdade, a de renda e a de patrimônio. A desigualdade de renda diz respeito a todas as fontes de renda das pessoas de um determinado país. Nesse aspecto, segundo o coeficiente de Gini, a África do Sul é o país mais desigual do mundo. Por sua vez, a desigualdade de patrimônio é medida com base no quanto de capital e bens uma pessoa tem, e esse é o tipo de desigualdade encontrado na Holanda. Dizer que a África do Sul é o país mais desigual do mundo é muito mais fácil para a mídia socialista, já que se trata de um país da África, e a maioria das pessoas associa esse continente à pobreza. Dizer que a Holanda é o país mais desigual faz muito menos sentido para a narrativa socialista, porque comprova que desigualdade e pobreza não andam de mãos dadas. Para entender como a Holanda chegou nesse ponto, vamos ver um pouco de sua história. Os holandeses vieram da Escandinávia por volta do ano 800 a.C., em consequência de problemas climáticos dessa região. Porém, quase toda a Europa encontrava-se dividida entre governos totalitários. Os holandeses tinham apenas duas opções se quisessem continuar livres: lutar contra um dos reinos existentes ou contra o mar. O mar era mais compreensivo e ético do que os governantes europeus. Então, eles resolveram construir diques e utilizar terras abaixo do nível do mar. É daí que vem o nome Países Baixos. Porém, por volta do ano 50 a.C., a região onde hoje é a Holanda foi dominada pelos romanos. A partir daí, você já sabe o que aconteceu. Já explicamos como foi a queda do Império Romano e o feudalismo nos vídeos sobre Roma e Itália. Entretanto, a separação da Holanda do Sacro Império Romano-Germânico foi mais difícil do que a da Suíça. E olha que essa também não foi nada fácil. Basta dizer que, após muitas guerras, a Holanda se tornou um país propriamente dito em 1581. A partir daí, o país entrou em uma era de ouro, cujo principal causador foi a liberdade econômica. Uma prova disso foi o primeiro protótipo de bolsa de valores, que surgiu na Holanda. A possibilidade de pessoas comuns investirem em empresas privadas fez com que a Companhia das Índias Orientais, que trabalhava com o comércio marítimo, se tornasse a maior empresa de todos os tempos. Avalia-se que essa empresa, atualmente, valeria aproximadamente 7,4 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia, a empresa era tão grande que sua influência era temida pelos governos. Todavia, a bolsa de valores daquela época era um pouco diferente. A ideia surgiu como uma forma de financiar expedições marítimas. Digamos, por exemplo, que custasse 100.000 gulden para enviar um navio que trouxesse especiarias das Índias. Mas, ao final, o lucro seria de 1 milhão de gulden após a comercialização da mercadoria. Quase ninguém possuía essa quantia. Agora, e se você juntasse 100 pessoas e cada uma desembolsasse 1.000 gulden? Ao final, cada um receberia 10.000 gulden e todos estariam mais ricos. Porém, e se o navio naufragasse ou fosse atacado por piratas? Ainda havia o risco de perder tudo. Com isso, muitos começaram a investir seu dinheiro em companhias, não em viagens em si. Assim, o risco ficaria diluído. Se de cada 10 viagens, uma não desse certo, você ainda teria lucro. Essa foi a base de criação das bolsas de valores atuais. Em decorrência dessa liberdade econômica, um fenômeno interessante começou a acontecer. Com a descoberta de ouro e prata nas colônias americanas, muitos governos passaram a proibir a livre circulação de metais brutos. Os metais tinham que ser convertidos em moedas ou lingotes, e para isso tinha-se que pagar imposto. Foi nessa época que as pessoas passaram a usar santos ocos feitos de madeira, a fim de transportar
exportar riqueza livre do roubo estatal. Daí vem a expressão santo do pauoco. Entretanto, na Holanda, a cunhagem de moedas era livre de impostos. Por isso, muitos metais brutos foram enviados para lá. Só que isso gerou um problema. Muito dinheiro circulando, isso mesmo, gera inflação. Essa provavelmente foi a primeira vez em que a inflação foi causada não pela idiotice de um governo, mas pela estupidez dos governos vizinhos. Para escapar da inflação, as pessoas investiram seu dinheiro na bolsa, curiosamente em tulipas. A mania das tulipas, como ficou conhecida a flutuação dos preços de contratos futuros de bulbos de tulipas, é apontada por socialistas que cursaram economia pela Unicamp como a primeira grande crise do capitalismo, ou como a prova de que o capitalismo falhou, antes mesmo de Marx nascer. Calma aí que vamos explicar o que realmente aconteceu. A tulipa não é nativa da Europa, foi levada do Oriente Médio por volta do ano 1500. Por se tratar de uma flor rara e que demora para ser cultivada, virou um artigo de luxo para a nobreza, principalmente francesa. Por causa disso, dar tulipas como presente era considerada uma demonstração de grande afeto e riqueza. E pensar que a moda ostentação já existe há mais de 400 anos. Como essa nova flor era muito valiosa, muitas empresas começaram a produzir tulipas, especialmente na Holanda. Até hoje, o país é conhecido por suas tulipas e moinhos de vento. Porém, cultivar tulipas demora, e os agricultores precisavam de insumos antes de começar a plantar. Para isso, eles vendiam a produção antes de começar o cultivo. Isso se chama mercado futuro. Digamos que a tulipa esteja valorizando. Se hoje uma tulipa custa o equivalente a 8 gulden, você pode vender cada tulipa de sua produção por 10 gulden. Porém, a carga será entregue mais adiante. Se no dia da entrega a tulipa custar 12 gulden, quem comprou terá lucro. Mas se custar 9 gulden, o prejuízo fica para quem comprou, não para o agricultor. E foi isso que aconteceu. Só que ao invés de tulipas, foram os bulbos de tulipas que sofreram uma grande queda de preço. Apesar dessa correção acentuada, a Holanda não entrou em crise, nem existem relatos de suicídios por causa disso. Os socialistas chamam essa correção de mercado de crise, apenas para tentar justificar sua ideologia furada. O mesmo acontece quando o Bitcoin reduz seu valor em relação a outras moedas estatais. Rapidamente, surgem socialistas de suas catacumbas batendo palmas e dizendo que isso é a prova de que o capitalismo não funciona. Fala sério. É claro que a Holanda passou por muitos problemas desde então, como as guerras napoleônicas e a invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial, com o consequente envio de centenas de milhares de pessoas aos campos de concentração. Apesar disso, os holandeses desfrutam de certa medida de liberdade econômica desde a fundação do país. Além de ser uma ponte para o esquema chamado de duplo irlandês com um sanduíche holandês, que explicamos em detalhes no vídeo A Economia da Irlanda, é interessante notar que não existem hospitais públicos por lá. Não estamos falando da inexistência de algo ineficiente como o SUS. Estamos falando de não haver hospitais nas mãos do Estado, algo raro nos dias atuais. E isso torna a saúde holandesa muito melhor que a da maioria dos países. De fato, essa liberdade se traduz hoje em um país desenvolvido, com alta qualidade de vida e uma economia estável. Não é à toa que o porto de Roterdã, o maior da Europa, foi por muito tempo o maior do mundo. O simples fato de as empresas holandesas serem centenárias já faz com que a riqueza seja abundante. Imagine que você investiu R$1 lá em 1600, a uma taxa média de 10% ao ano. No ano 2000, você teria recebido 36 quatrilhões de reais. Claro que esse valor tem de ser corrigido pela inflação, mas o ponto é, quanto maior o tempo no mercado, mais você ganha. E os holandeses têm investido há séculos. Por exemplo, a pessoa mais rica da Holanda, Charlene de Carvalho Heineken, possui uma fortuna de aproximadamente 13 bilhões de dólares. Se você gosta de cerveja, já deve saber que ela é a dona da Heineken. Porém, a riqueza de sua família vem de muito antes disso. Vem da época da Companhia das Índias Orientais, uns 400 anos atrás. Um de seus antepassados conseguiu comprar uma fábrica de cerveja com lucro no mercado e colocou o nome da família no rótulo. Isso evidencia como holandeses e brasileiros veem herança de modos contrastantes.
Digamos que o dono de uma empresa milionária morre. Todos os filhos recebem uma quantia considerável de dinheiro, mas a empresa em si, ou seja, a maior parte da fortuna, não seria dividida. Ela passaria para um dos filhos, devidamente indicado pelo falecido dono em um testamento. A título de curiosidade, isso é proibido no Brasil. Mas perceba que 13 bilhões de dólares não é a maior fortuna do mundo. Na verdade, a senhora Heineken é, segundo a Forbes, a 116ª pessoa mais rica do mundo. Então, como pode a Holanda ser o país mais desigual em riqueza acumulada do mundo? Para entender isso, temos de olhar para o outro lado, os mais pobres. Diferente de renda, cujo menor valor possível é zero, patrimônio pode ser negativo, principalmente se você tiver poucos bens, mas muitas dívidas. E na Holanda, isso acontece muito. Em decorrência da famosa crise de 2008, o governo holandês aprovou uma lei garantindo que o mesmo pagará o prejuízo de um banco que tenha concedido empréstimos para a compra de imóveis. Digamos que você queira comprar uma casa que custa 1 milhão de euros. Se você pedir esse dinheiro emprestado ao banco e não pagar, o banco tomará a casa. Mas e se numa crise você deixar de pagar e o valor do imóvel cair para 500 mil euros? Nesse caso, o banco ficará com um prejuízo por ter emprestado para quem não deveria. Isso foi, de forma extremamente simplificada, o que aconteceu em 2008. Mas nesse caso, o governo ajudou os bancos pagando a diferença. Como dizia Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Por causa dessa garantia legal, os bancos emprestam até 30% a mais do que o valor do imóvel na Holanda. Isso faz com que muitos holandeses tenham um patrimônio líquido negativo, apesar de não serem pobres por definição, já que conseguem pagar suas dívidas com seus altos salários. As consequências dessa política idiota ainda estão por vir. Essa análise da economia holandesa traz 2 ensinamentos importantes. Primeiro, o maior gerador de desigualdade é o governo, o qual interfere na economia. E ainda que o livre mercado também cause desigualdade, a pobreza é o real problema. Qualquer pessoa preferiria estar entre os 10% mais pobres da Holanda do que entre os 10% mais ricos da Etiópia, um país menos desigual em termos patrimoniais do que a Holanda. Segundo, absurdos como o imposto de renda progressivo e impostos trabalhistas, vulgarmente chamados de direitos trabalhistas por analfabetos econômicos, não ajudam a reduzir a desigualdade. Pessoas como a família Heineken não recebem salário desde antes dos Estados Unidos virarem um país. Socialistas geralmente acham que a desigualdade de renda causa a desigualdade de patrimônio, mas a Holanda é a prova viva de que isso não é verdade. Além disso, as soluções apontadas por eles para combater a desigualdade, no final das contas, apenas geram mais pobreza. Obrigada por sua audiência! Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!